8h47, o presidente Lula sanciona hoje a lei que limita os celulares nas escolas de todo o país. A medida já mexe, evidentemente, com a rotina de pais, alunos, professores, mesmo antes da volta às aulas, né? E sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o secretário da Educação do Pará, Rocieli Soares. Seja bem-vindo, secretário. Olá, Marcelo. Olá, Lívia. É um prazer estar aqui de volta à Jovem Pan para esse tema tão importante. Exatamente, um tema mundial, né, secretário? Como é que o senhor adota, quais são as políticas que o senhor adota no seu estado, aí, portanto, então, do Pará, e como é que o senhor avalia essa decisão em âmbito nacional? Olha, eu acho a decisão está extremamente correta, né? Nós vivemos uma epidemia exagerada do uso de tecnologia e nós temos que tomar só um cuidado para não demonizar totalmente a tecnologia e não ter o acesso mais para a criança. A criança precisa ser preparada, inclusive, para conviver de forma natural e saudável com a tecnologia. Mas é impossível você cuidar do processo educacional sem com que o aluno possa prestar atenção na aula, porque ele olha por uma fração de segundos para o celular e ele, por alguma informação outra que não tem a ver com o processo de aprendizagem, se desconecta na classe. Então, nós aqui estamos trabalhando para cumprir, para sim ter a legislação nacional, que é importante nesse momento, e alguns estados já começaram a liderar. Nós vamos agora proibir também aqui em todas as nossas escolas, estamos preparando o ambiente de recolhimento e, obviamente, estamos discutindo regras, né? Porque quando o aluno desobedecer, essa é a grande questão que acho que fica. O que fazemos, especialmente no que tange a escola pública, né? Precisará se fazer advertência, se chamar os pais, né? Tudo isso, mas a gente sabe que a realidade na escola pública é muito mais complicada. É importante aproveitar essa parte que o senhor destacou, secretário, de estamos nos preparando para cumprir a regra, porque não é tão simples assim. Tem de ter um local para receber esses celulares, que seja um local seguro para isso, tem toda uma dinâmica que precisa mudar nas escolas. Queria que o senhor falasse um pouquinho em detalhes sobre essa preparação, como que o Estado deve se preparar nesse sentido para cumprir essa regra. Olha, primeiro procedimento que a gente vai ter de fazer com isso, né? Primeiro, a gente tem que separar quais alunos terão direito, porque tem uma questão, tem alunos que precisam ter acesso ao aparelho por uma questão de saúde ou questão de proteção pré-estabelecida, né? A própria legislação traz isso como uma exceção. O segundo ponto é em que momento que eles mesmos terão suporte para caso seja necessário. O terceiro ponto fundamental, reunir equipes e treinar, porque isso é um procedimento novo. O professor poderá ter o poder, não está se tirando a possibilidade do uso pedagógico, isso é muito importante, é fundamental que permaneça assim. Então, quando que o professor pode e deve permitir o uso de equipamentos trazidos de casa, né? Porque outra coisa são os equipamentos da própria escola, mas os equipamentos trazidos de casa, quando é que o professor vai poder permanecer? Então, tem um processo de formação aqui, e não só para o professor, vai desde o agente de portaria, porque a proibição é para dentro do ambiente da escola, não é somente na sala de aula, na hora da aula, é proibido nos horários de intervalo, para inclusive aumentar a socialização e aumentar a participação das crianças e dos jovens em outros tipos, né, de socialização que não apenas com a internet, com equipamentos à distância, o que acaba até trazendo um isolamento, né, em grande parte para as nossas crianças. Tem uma parte de formação dos pais também, né? Que é chamar os pais, mostrar, porque não é porque está sendo sancionada a lei que uma lei tem aplicação imediata na cabeça das pessoas, né? Vai ter muito pai que vai dizer, não, mas eu quero que meu filho fique com o telefone o tempo todo porque eu quero falar. Tem uma coisa que é nós, pais, que temos que compreender a importância disso e transformar, obviamente, a escola num ambiente seguro. Então, existe uma mudança cultural de sociedade, né? Nós estamos falando de milhões de alunos que do dia para a noite, ao voltar às aulas agora, não poderão mais utilizar seus aparelhos dentro da escola. Esse não é um procedimento simples, mesmo que não tenhamos muitas parafernálias para fazer cumprir, como, por exemplo, a gente pode mandar deixar que o telefone fique guardado na mochila, né, se for o caso, ou guardado em algum outro ambiente que a escola possa providenciar. Tem algumas escolas que estão providenciando onde o celular deve ficar numa caixa transparente em cima da mesa do professor à vista para que realmente não possa ser utilizado, que é uma tendência, inclusive, de utilização, algo semelhante
semelhante a isso nas nossas escolas. Muitas escolas de tempo integral já têm um armário, então tem todo um procedimento que deve ser cuidado. Mas eu acho que a formação de funcionários, pais e a conversa, o diálogo com o próprio estudante, eu tive a oportunidade aqui de conversar com estudantes aqui no estado do Pará e perguntei sobre isso, né? Eles obviamente ficam desconfortáveis, mas eles têm, especialmente os adolescentes, têm a compreensão do quanto que o celular atrapalha. Inclusive, muitos relatos de alunos dizendo, eu não uso o celular na hora da aula, mas o colega usa e acaba atrapalhando todo mundo, porque ele vê alguma coisa engraçada na internet, numa rede social, e aí quer compartilhar com todos os colegas e acaba quebrando, inclusive, o ritmo da sala de aula, não somente daquele estudante. Conversamos com o secretário de Educação do Pará, Rocieli Soares, que atuou aqui em São Paulo, também foi secretário da Educação justamente aqui no estado. Secretário, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado, Marcelo, Lívia, e a todos que nos assistem e nos ouvem aqui na Jovem Pan. Um grande dia para todos nós. Obrigada. Para o senhor também. Agora